E aí pessoal, tudo bem? Está de volta aí. Recebemos essa EVGA GTX 1050. Eu não sei se ela é 2 GB ou 4 GB, tá? Mas segundo o cliente ela caiu água, teve contato com o líquido. E mesmo assim ele continuou utilizando, né? Ele falou que limpou ela, mas continuou usando, ela funcionou. Mas depois de um tempo parou de funcionar, tá? Ela tem oxidação aqui pela parte traseira bem leve. Eu ainda não desmontei ela, tá? Mas eu já fiz uma pré-medição aqui na alimentação dela e eu já notei que ela tá em curto, tá? Ou seja, a gente nem pode nem ligar ela, tá? Devido a ela tá em curto. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, tá? Mas de fato ela realmente está em curto. Vou tentar aqui colocar o negativo. Calma aí que eu vou fixar e já volto. Pessoal, coloquei o multímetro ali na escala de resistência, tá? Tá de continuidade, resistência. Vou colocar aqui o negativo, tá saindo. Tá ali, tá? Tá zerado. Então toda vez que eu encostar terra com terra, ele vai bipar ali devido à resistência ser baixa, tá? Então, voltando aqui. Aqui na alimentação de 12 volts, né? Que são esses 3 primeiros pinos aqui, ela já apita. Tá dando 0,9 ohms, tá vendo? Então, ela de fato está em curto, fuga, tá? Vamos olhar aqui o 3,3 volt, ó. A gente conta 1, 2, 3 e o quarto pino, tá? Ele não está em curto, mas vamos ver a resistência dele, tá? Vou colocar agora na escala de resistência, tá? E tá dando ali, ó, 4,17k ohms, tá? Então a linha de 3,3 tá ok. Essa resistência aqui de 12 volts com essa resistência de 0,9 ohms geralmente é um FET aí que abre, tá? Geralmente a gente tem pego muita placa com esse defeito e acaba que esses 12 volts aqui que alimenta diretamente aqui, faz a alimentação da GPU, esses 12 volts chegam diretamente nela, tá? Essa placa ela não tem alimentação auxiliar, então toda a alimentação dela é feita por aqui, tá? Então geralmente quando isso acontece é os FETs ali de alta ou de baixa que abrem, tá? Dá algum tipo de problema ali e acaba gerando curto. É como se o 12 volts aqui estivesse alimentando diretamente a GPU, mas a GPU de fato ela funciona com 1 volt, tá? Então o que acontece? Ela recebe esses 12 volts, ele é, digamos assim, grosseiramente diminuído para transformar em 1 volt, tá? Ele alimenta essas fases aí da GPU. Também alimenta outros setores, mas grosseiramente falando é assim, tá? Então vamos desmontar ela para ver quais são as condições dela. Tomara que seja um reparo simples, tá? E vamos lá. Pessoal, desmontei a plaquinha, tá? Ela não tem indícios de líquido, tá? Aqui por dentro. Ela tá... nem oxidação direita ela tem, tá? Realizando aqui as medições, de fato, a alimentação aqui de 12 volts, tá? Tá em curto com as bobinas de alimentação da GPU, beleza? Até aí, ok. Essa placa aqui, acredito que por falta de espaço, eles utilizam FETs duplos, ou seja, ele tem o FET de baixa e de alta no encapsulamento só também, tá? E só possui 3 fases, tá? E o que houve aqui? Um desses 3 aqui, ele tá em curto, ou seja, o de baixa em alta, o FET de baixa e alta tá em curto, né? E ele acaba pegando esse 12 volts e jogando direto para a GPU. Aí a GPU entra em proteção e com isso a placa não starta. Como que a gente sabe? Que a gente faz aqui a medição de continuidade entre esse ponto e uma das bobinas, né? E a gente vê que ela está em curto direto, né? Então isso aí já mata o diagnóstico. Mas isso é o único defeito? Não sei. Primeiro, para saber se tem mais defeito, eu preciso resolver isso, tá? Agora eu vou fazer a análise aqui para descobrir qual dos 3 que está fazendo isso. Vou fazer algumas medições aqui. Esses carinhas são bem chatos de medir, porque, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo? Essa parte aqui é uma conexão, essa aqui é outra,
essa aqui é outra e essa aqui é outra, né? Então são bem chatos de medir, porque, por exemplo, o componente vai ficar aqui em cima, você não tem muito espaço para colocar a ponteira, então na maioria das vezes você tem que remover ele para fazer essa medição correta, tá? Como não tem nenhum componente assim muito sensível em volta, eu vou acabar removendo para medir fora, tá? Caso, creio que vai ser preciso tirar esses dois capacitores aqui, tá? Para eles não sofrerem calor, que geralmente esses caras aqui saem com muito calor, tá? Tem que aplicar bastante calor devido a solda deles ser bem dura, tá? Então vou fazer aí e vou mostrando para vocês. Pessoal, removi aqui já, tá? Consegui identificar sem remover todos. Como eu estava explicando, né? Esse cidadão aqui, ele tem dois FETs dentro do encapsulamento só. Como assim? Esse aqui é uma alimentação, se eu não me engano, é PLL ou memória, tá? Porém, ele tem aqui um FET de baixa e um FET de alta, tá? No caso aqui tem dois FET simples. Esse cara aqui, ele faz a função desses dois, tá? Então, quando um internamente deles queima, né? Qualquer motivo que seja, às vezes eles queimam sem ser por contato com líquido, que é o caso dessa placa, tá? Mas no caso aqui, o que aconteceu? Ele queimou porque ele está recebendo a tensão de um lado e ele simplesmente está passando direto para o outro, tá? Ou seja, ele entrou em curto internamente. Então os 12 volts chega e já joga direto para o outro lado, tá? Removi ele, o curto sumiu. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Olha lá, já subiu a resistência, 1.95 k ohms, tá? Então já removi ele. Vou achar um igual aqui e colocar no lugar, tá? Eu acho que eu tenho a sucata dessa aqui. A gente coloca um igual e vamos ver se resolve o problema, tá? Para depois ver se tem mais defeito aí na placa. A resistência ainda tende a subir mais, a placa está quente ainda. Esse som que vocês estão ouvindo aqui ao fundo é uma outra GTX 1050 que está em teste da Asus, tá? Essa aqui passou por processo de rebuild e ela tá aí rodando aí no Raven, tá? Já tá algumas horas aí. E esse é o barulho do Raven aí. Eu deixo tocando o barulho porque se acontecer alguma coisa e o barulho for interrompido, eu sei o que é, porque eu não fico olhando toda hora, tá? Então vamos colocar outro aí no lugar para ver se vai resolver o defeito. Coloquei a chave aqui só para apoiar, tá? E daqui a pouco eu volto aí com vocês com um FETzinho desse aí novo. Pessoal, já fiz substituição do componente, tá? Ele já tá lá no local. Tá sujo de fluxo ainda, porque eu ainda não testei. Tinha removido esse capacitor, tá? Para ele não pegar calor, que a gente tira esse componente com um soprador térmico. Então eu removi ele, tá? Tá sujo de fluxo ainda. Liguei a placa aqui no HDMI. Vamos dar o start aqui na máquina para ver se vai dar certo. Vou colocar aqui o dedo aqui para ver se esquenta. Tá esquentando, bipou. Vamos ver se vai dar imagem. Deu imagem no HDMI. E aí, pessoal, já fez a substituição, ó. Ficou perfeito. Voltamos o capacitor, fizemos a limpeza, tá? Já apliquei a pasta térmica MX4 e eu tô achando bem diferente a coloração desse chip, tá? Mas a placa não aparenta ter sido feito nenhum tipo de procedimento, nem rebalhe, nem nada. Mas é a primeira vez que eu vejo um chip de 1050 com essa coloração, tá? Vou montar ela, tá? Eu fiz a higienização também do fã. O fã de fato tinha marca de líquido, tá? Eu vou fazer a higienização agora para ver se ela tem mais algum defeito, tá? Porque a gente viu que ela deu imagem, mas eu não sei se tem defeito de BGA, defeito de chip. Agora quem vai dizer são os testes, tá? Então como ela já deu imagem, então eu já vou ligar ela em definitivo, tá? Já limpa, tudo higienizada e vou deixar em teste, rodando aí, tá? O fãzinho já tá aí e vou montar. E aí, povo, já tá aí em teste, tá? Ela instalou o drive, tá?
Já está aqui com o GPU-Z aberto, tá? Reconheceu todos os parâmetros. Ela é, na verdade, uma GTX 1050 de 2 GB só, tá? E tá aí, tá 35 graus, já foi aplicada a pasta térmica MX4. Aparentemente não tem defeito, tá? Ela tá processando direitinho. Você pode ver aí o TDP dela. Ela não chega nem em 50 watts ali. Eu acredito que até 75 watts ela deve chegar, mas como ela não tem alimentação auxiliar, né? Eu vou colocar aqui o Heaven, vou deixar, mas a princípio tá pronta. Graças a Deus aí um reparo mais simples, tá? Mais simples, mas tem que saber o que tá fazendo, né? Se não souber o que tá fazendo, acaba pondo a perder. Vamos deixar aí em teste, deixar algumas horas. Os parâmetros ali do Afterburner tá ali, tá? E vocês podem ver aí que ela começou agora e eu vou deixar aí rodar algumas horas e qualquer coisa aí que aconteça de diferente eu mostro pra vocês, tá? Mas é isso, o princípio tá pronta e vai ser entregue aí pro cliente. Esse cliente é daqui do Rio de Janeiro. Essa placa foi retirada via motoboy e vai ser entregue via motoboy, tá bom, pessoal? Tamo junto, se precisar é só chamar aí.